407.775 vidas perdidas desde o começo da pandemia. De ontem para hoje foram 28.493 novos casos, num total de 14.753.983. Na última semana, foram, em média, 59.224 novos casos por dia, uma queda de 9%, o que indica estabilidade em relação a 14 dias atrás. A média móvel de mortes está em 2.407 óbitos por dia, 16% a menos do que há 2 semanas, o que indica redução, mas ainda num patamar muito alto. No mapa a gente vê a situação pelos estados. Em vermelho aparece só o estado de Pernambuco, o único que teve alta, foi de 31%. Em amarelo, com estabilidade, aparecem 12 estados. E em queda na média de mortes, são 13 estados e o Distrito Federal que estão ali em azul. As maiores reduções foram registradas em Rondônia, 51%, e Amapá, 43%. Vamos falar agora sobre a vacinação. Nas últimas 24 horas, 63.595 pessoas receberam a primeira dose no Brasil e 46.012 a segunda. Total de 109.607 doses aplicadas nesse intervalo. Agora são 31.875.681 brasileiros imunizados desde o começo da campanha. E isso representa 15,05% da população brasileira. A segunda dose foi aplicada em 15.869.985 pessoas, ou seja, 7,49% da população. Aqui nesse mapa, a gente vê o andamento da imunização pelo país. Quanto maior o percentual de pessoas vacinadas, mais escuro é o tom de azul no mapa. Os 5 estados que mais aplicaram a primeira dose até agora foram Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Paraíba. Se você faz parte de um grupo prioritário e já pode se vacinar, procure um posto de saúde. Vacina sim, mas não deixe de se proteger. Principalmente, usar a máscara corretamente e manter o distanciamento sempre que possível. Em g1.com.br/coronavírus você encontra outros dados sobre a pandemia no seu estado e sobre a vacinação. A falta da vacina Coronavac levou a Prefeitura do Rio a suspender a aplicação da segunda dose do imunizante por 10 dias. Além da capital, outras 5 cidades do estado também estão sem receber a vacina. A data para tomar a segunda dose estava muito perto. A Maria de Fátima e o Sérgio voltariam ao posto de saúde amanhã. O senhor pode vir tranquilo, que tem vacina, que nós só estamos dando a segunda dose para a Coronavac. Aí deu que estava suspenso. A gente fica preocupado realmente de perder a validade da primeira dose. A suspensão da segunda dose da Coronavac na cidade do Rio por 10 dias pegou todo mundo de surpresa. Na última quinta-feira, o próprio prefeito Eduardo Paes disse que o município não seguiu a orientação do Ministério da Saúde de usar todo o estoque somente para a primeira dose e que fez uma reserva para garantir a vacinação, mesmo em caso de atrasos na distribuição. A população na cidade do Rio de Janeiro pode ficar tranquila, principalmente aqueles que já tiveram a primeira dose. A gente tem sempre uma cobertura, uma gordura, que mesmo que haja algum atraso, faz com que a gente não tenha que parar o processo de vacinação. 2 dias depois, houve o anúncio de que apenas idosos com mais de 70 anos e pessoas acamadas poderão tomar a segunda dose da Coronavac. Basta voltar ao posto de saúde ou esperar a visita já agendada pela Prefeitura. O secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorans, admitiu que o município tinha uma reserva somente de 320 mil doses, 70% do destinado para a segunda dose, e que o estoque feito pela Prefeitura não foi suficiente. Na quinta de manhã, o prefeito Eduardo Paes deu uma entrevista falando que existia uma reserva técnica e que os cariocas poderiam ficar tranquilos, porque 2 dias depois foi necessário interromper a vacinação. A gente estava consumindo a nossa reserva técnica, ela durou durante 3 semanas. Durante 3 semanas a gente utilizou a reserva técnica porque a gente não recebeu doses do Instituto Butantan. A gente tinha a expectativa de receber mais ou menos 150 mil doses do Instituto Butantan nessas semanas e a gente recebeu 17 mil doses, um número bem inferior às doses que a gente estava prevendo. A gente lamenta e pede desculpas por esse atraso. No estado do Rio, pelo menos 6 cidades suspenderam a segunda dose da Coronavac. Em janeiro, o governo estadual chegou a orientar os municípios a guardar a segunda dose. Economizar, fazer a coisa dentro de um conceito
sanitário. Não dá para fazer quantidade máxima, depois vai dar problema. Mas também não fez a reserva. No começo, a gente estava segurando 50% das doses para aplicação da segunda dose. Na medida em que houve orientação, não havia por que privar a população dessa ampliação da oferta. Nós suspendemos essa reserva da segunda dose. A gente tem que argumentar com o Ministério da Saúde e rediscutir. Tem que repensar essa estratégia, considerando a possibilidade de novos atrasos. Os fabricantes da Coronavac orientam um intervalo de 14 a 28 dias entre a primeira e segunda dose. O Fantástico ouviu especialistas sobre as consequências desse atraso. A maior parte das pessoas que tomaram a Coronavac, a segunda dose, tem sido agendada mais ou menos para 3 semanas. Então aí já tem uma folga de 1 semana, pelo menos, para aquilo que seria o esperado, até que é possível para você vacinar até 28 dias da dose anterior. Mas se passar, de novo, não temos dados que digam o que acontece de verdade, mas a expectativa é que não haja muita diferença. 28 dias é o prazo ideal que foi estipulado pelos testes clínicos. Atrasar 1, 2 semanas não vai fazer diferença para a eficácia da vacina. Ela não vai perder a eficácia, não vai perder a validade, mas tem que garantir a segunda dose. Isso é o mais importante, mas é preciso admitir que há um erro no processo, na organização e na comunicação com os estados e municípios que fazem a aplicação. Então, isso precisa ser revisto, é preciso garantir a segunda dose. A falta da vacina Coronavac para a aplicação da segunda dose atinge cidades de todas as regiões do Brasil, incluindo 9 capitais. Um levantamento feito pelo Fantástico mostra que a falta de imunizantes para garantir a segunda aplicação da Coronavac atingiu no sábado cidades de pelo menos 16 estados. Só no estado de São Paulo, pelo menos 11 cidades suspenderam ou atrasaram a aplicação da segunda dose da Coronavac, como em Cotia. A professora Isabel recebeu a primeira aplicação em abril e ficou sem a segunda. Eu estou muito preocupada, né? Porque eu tenho risco 2 vezes, né? Pela idade e porque eu estou em contato com os alunos. A prefeitura de Cotia informou que já remarcou as datas de vacinação. Mais de 70% das vacinas contra a Covid aplicadas até agora no país saíram do Instituto Butantan em São Paulo. Mas a matéria-prima para produzir as doses ainda vem da China. Sem o chamado IFA, ingrediente farmacêutico ativo, o Butantan não tem como cumprir os acordos com o Ministério da Saúde. Foi o que aconteceu na sexta-feira, quando o Butantan deveria ter completado a entrega dos 46 milhões de doses em 4 etapas referentes ao primeiro contrato com o Ministério. De janeiro ao fim de abril, o Instituto conseguiu repassar 42 milhões de doses. Ficou devendo 4 milhões por causa do atraso de 20 dias na chegada da matéria-prima. O segundo contrato do Butantan com o Ministério da Saúde é ainda maior, 56 milhões de doses, com previsão de entrega do último lote em setembro. Os primeiros 6 milhões de doses desse segundo contrato, que também deveriam ter ido para o Ministério da Saúde na sexta-feira, estão atrasados. Metade dos 10 milhões de doses que estão atrasados vai começar a ser entregue pelo Butantan essa semana. O contrato do Instituto Butantan com a Sinovac é confidencial. Nós procuramos o Butantan para esclarecer o motivo do atraso no recebimento do IFA e questionar se não era possível prever que haveria problemas no fornecimento das vacinas. O presidente do Instituto, Dimas Covas, não quis dar entrevista hoje. Nas outras vezes em que o IFA não chegou na data combinada, o governo paulista citou entraves burocráticos para a importação do produto. O Butantan vem informando que atualiza o cronograma de entrega das doses toda semana com o Programa Nacional de Imunizações e avisa sobre eventuais atrasos, e que vinha conseguindo fazer as entregas com antecedência. O Instituto Butantan divulgou uma nota hoje. Disse que a responsabilidade pelo planejamento e logística de distribuição das doses, além da orientação técnica aos estados em relação à utilização dos estoques, é exclusiva do Ministério da Saúde. Destacou ainda que todos os esforços para a importação dos insumos estão sendo feitos integralmente pelo Butantan e pelo governo do estado de São Paulo. E ressaltou que questões referentes à relação diplomática entre Brasil e China
podem sim afetar diretamente o cronograma de envio de IFA. O Instituto disse ainda que pretende disponibilizar todas as doses ao Ministério até 30 de agosto, antecipando em um mês o cronograma contratual. A epidemiologista Carla Domingues, que coordenou o Programa Nacional de Imunizações por 8 anos, diz que o Ministério da Saúde errou ao orientar estados e municípios a usar todo o estoque disponível para aplicar a primeira dose da Coronavac. Como dependemos desse recebimento internacional, nós temos que garantir que este insumo esteja no Brasil para poder fazer as estratégias de entrega. Então, como ainda há uma dependência muito grande, não se dá para liberar vacinas sem ter a garantia de que vai realmente ter doses suficientes para a primeira e segunda dose dos novos grupos que forem ser iniciados a vacinação. Nós temos que pensar que é necessário que a gente tenha um plano nacional, que todo mundo siga a mesma orientação, para que a gente não confunda a população e que a gente garanta o fornecimento adequado em todos os municípios do nosso país. A falta de vacinas nos estados para a segunda dose é consequência de uma mudança na orientação dada pelo então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre os estoques de imunizantes. Quando começou a vacinação no dia 18 de janeiro, a orientação do Ministério da Saúde era reservar imunizante para a segunda dose. De acordo com os fabricantes, o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Coronavac é de 14 a 28 dias. Um mês depois, no dia 19 de fevereiro, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que haveria estoque suficiente para garantir a aplicação da segunda dose dentro dos prazos recomendados pelos laboratórios. E anunciou mudança de estratégia aos prefeitos numa reunião online. Autorizou a aplicação de todo o estoque sem necessidade de reserva. 5 dias depois, o Ministério voltou atrás, dizendo que era necessário a aplicação de uma dose e guarda da segunda. Pouco antes de deixar o cargo, Pazuello voltou a liberar todas as doses. Foi em nota no dia 21 de março. Na página oficial do Ministério da Saúde. O comunicado, cujo título era Ministro Pazuello libera para aplicação imediata todas as vacinas entregues e as que estavam em estoque reservadas para a segunda aplicação nos estados e municípios. A nota afirma que a medida já vinha sendo estudada há cerca de 2 semanas e foi atendida após garantia da segurança das entregas por parte dos fornecedores. Com a sinalização do Instituto Butantan de um atraso na entrega das doses contratadas pelo Ministério da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga admitiu durante uma audiência no Senado na semana passada que a liberação de todo o estoque para a primeira dose passou a ser um problema. Era uma referência à autorização dada pelo então ministro Pazuello um mês antes. Outra questão que há em relação à nossa vacinação e que tem nos causado certa preocupação é a Coronavac, a segunda dose. Tem sido um pedido de governadores, de prefeitos, porque se os senhores lembram, há cerca de um mês atrás, se liberou as segundas doses para que se aplicassem. E agora, em face de retardo de insumo vindo da China para o Butantan, aí há uma dificuldade com essa segunda dose. Hoje de manhã, em uma mensagem à TV Globo, Queiroga reafirmou que a falta de doses decorre da aplicação da D2, segunda dose, como D1, primeira dose. Queiroga afirmou que logo que houver a entrega da Coronavac, o problema será solucionado. Enquanto isso, deve-se seguir a orientação do Plano Nacional de Imunização. De tarde, questionado novamente ao receber um lote de vacinas do consórcio COVAX Facility, Queiroga disse que não iria comentar. Minha assessora de comunicação está dizendo que não é para eu responder pergunta agora, eu só ouvi. Raquel Stuck, da Sociedade Brasileira de Infectologia, lembrou que o sucesso da campanha da imunização depende da segunda dose
E criticou a condução do Ministério da Saúde. Tudo que está vindo do Ministério da Saúde, infelizmente, é muito difícil a gente entender e, infelizmente, é muito difícil até a gente confiar mesmo nas contas do que eles fazem. Talvez uma medida tentando ser populista, não, vamos vacinar muito, a gente aumenta, né, para todo mundo ver o nosso percentual de população vacinada. Mas não é isso. A gente quer ter uma população, na verdade, não só vacinada com a primeira dose, a gente quer ter uma população protegida contra o coronavírus. Né? Então, para eu ter uma população protegida, eu tenho que ter a garantia de 2 doses. E isso é tão simples, não é? Eu vou receber, eu já tenho tudo certo, vai chegar, já saiu o avião de onde tem que sair, os laboratórios aqui já começaram a fabricar e vão me entregar daqui 28 dias. Sim para todas essas respostas? Sim, eu posso vacinar todo mundo. Se para alguma dessas respostas, essas perguntas, a resposta for não sei, eu não posso vacinar todo mundo, eu tenho que garantir a segunda dose. O Ministério da Saúde afirmou que está destinando mais de 241 mil doses para completar os esquemas vacinais. Que a orientação é para que estados e municípios sigam o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. O Ministério disse ainda que alguns estados e municípios anteciparam a vacinação de grupos prioritários e que usaram vacinas destinadas à segunda dose na primeira aplicação. Nós não conseguimos entrar em contato com o ex-ministro Eduardo Pazuello. E uma correção. Nós dissemos que o segundo contrato do Instituto Butantan com o governo é de 56 milhões de doses da Coronavac, mas o número é 54 milhões de doses. Chegou hoje à tarde no aeroporto de Guarulhos a terceira remessa de vacinas do consórcio liderado pela Organização Mundial da Saúde. São mais de 2 milhões de doses do imunizante da Oxford AstraZeneca, num total de 3 milhões e 900 mil doses da vacina. O lote foi levado para o centro de distribuição do Ministério e será encaminhado aos estados. A gente fala agora do caso Henri. O Fantástico teve acesso com exclusividade a uma nova carta da mãe do menino, Monique Medeiros, escrita na cadeia. Assim como o primeiro relato, essa segunda mensagem traz uma versão diferente do depoimento que Monique prestou à polícia. Ela conta o que teria acontecido nos dias que se seguiram à morte do Henri. E acusa seu primeiro advogado de ter montado uma farsa. Vovó, eu amei a cartinha que você mandou pra mim. Amanhã seria o aniversário do Henri. 5 anos de uma vida cheia de sorrisos e brincadeiras. Vida interrompida de forma trágica. A mãe de Henri escreveu esse novo texto na prisão. Os advogados afirmam que a única forma de contato com Monique Medeiros na semana passada foi por escrito. Em depoimento, Monique mentiu à polícia. A carta é uma forma de mostrar a importância do depoimento dela, porque a carta deixa isso muito bem claro. A carta ela desdiz muita coisa que foi dita num momento completamente distinto do atual. Monique afirma que no dia da morte do filho, 8 de março, acreditava que ele tinha sido vítima de um acidente e assegura que não fazia ideia que estava levando o filho morto para o hospital.